Essa história de iniciações que vocês veem no Guia de Práticas e que alimenta tantas dúvidas. Né? Um dos maiores questionamentos que eu recebo assim, constantemente de grupos, de pessoas que estão vinculadas ao trabalho, a maioria deles tem a ver com as iniciações e com as práticas. Então, vamos tentar trabalhar em cima disso. Talvez pudesse... Você consegue ver aí, Alisson, eu estou na frente? Você acha que esse quadro aqui talvez desse para tirar? Entendeu? Então nós já estamos todos muito acostumados a ver na mídia informações como essas aí. Acho que já são bastante comuns, né, para todos nós. Dizem que nós não estamos sozinhos no universo. Que legal! Mas o que isso tem a ver comigo? Né? O que isso interfere no meu dia a dia? O que isso vai acrescentar na minha vida? Né? Para muitas pessoas é só uma elucubração de uma viagem na maionese. Ah, que legal, tenho vida em outros planetas. Fim, acabou. Vai lá bater o cartão, trabalhar, voltar, aquela vida que a gente tem rotineira. Então, sabemos que isso é fato, mas não somos só nós que sabemos que isso é fato. Isso já é tema muito antigo, não somente dentro da rotina da sociedade, mas como também no ambiente religioso. Nós vemos aqui afirmações do nosso próprio Papa Francisco, que muitos de nós respeitamos, o pessoal de Prudentópolis mais ainda. Né? Para quem não sabe, Prudentópolis é considerado o Vaticano do Brasil. Né? Então, a gente já é acostumado lá, que tem quantas igrejas, não? 247, né, Paulo? 47, fora a do Josafá lá. Ah, fora do São Josafá lá. Bambambans. É uma cidade regida pela igreja, criada pela igreja, e quando eu era criança, os pais faziam terrorismo. Se você não tomar juízo, você vai estudar lá no seminário em Prudentópolis. Todo mundo ficava assim, né? Meu Deus do céu. Vamos tomar juízo. Manuel, não é o Vaticano do Brasil, é o Vaticano II, quer dizer, ele divide... Ah, tem mais um? Não, tem um Vaticano lá e o Vaticano II. Sim, sim. Ele é o 2. Uhum. Ele divide de poder com... Porque na realidade ali veio a cúpula, veio tudo para Prudentópolis, né? O que você acha? Eles estão ali vendendo. Isso é de informação de lá mesmo, Vaticano II. O próprio Papa mesmo, por mais que seja argentino, né, ele tem um vínculo muito grande com o Prudentópolis. Né? Mas ali eu uso uma frase de um amigo meu que eu amo muito, mas ele já está no outro plano, mas nem por isso diminui meu sentimento por ele. A gente deu algumas palestras juntos pelo Brasil, na época em que nós ainda acreditávamos que valia a pena fazer congresso. Não sei se conheceram Ademar Eugênio de Mello. Uma vez, para mim, um dos maiores sábios matemáticos que passou por aqui e foi um dos pioneiros também na difusão da chamada ufologia avançada. Quando surgiu no Brasil, nós éramos um grupo não muito grande, éramos poucos que trabalhavam nessa área, mas ela se espalhou pelo Brasil inteiro e virou tema de controvérsia, de muita briga com a ufologia científica. E o Ademar Eugênio de Mello falava aquilo ali, ó. O contato da nossa civilização com seres extraterrestres está muito longe de ser o quê? Algo simples. Então, gente, peraí. Tem vida em outros mundos. Não sei até que ponto isso interfere na minha vida. Tem gente importante investigando esse negócio, e até vinculado à religião, comanda nossos arquétipos mentais. E contatar esses caras é uma coisa muito complexa. Muito longe de ser algo simples. Muitos de nós pensamos assim, olha que legal, aquele pessoal lá é ligado com ET. Um ali já conversou, outro já entrou na nave, outro não sei o que lá, pá. Mas o que isso realmente trouxe de entendimento? O que isso traz para a minha vida de realidade? Pode ser mais uma curiosidade, pode ser mais um filminho do Spielberg. Né? Maravilhoso, ele tentou fazer um monte fez muitos despertares de consciência através dos filmes dele. Mas para a grande maioria, mais um entretenimento. Que legal, estou ligado à espiritualidade, mas tem ET no meio. Então tá bom. Pois bem, sinto
falar para aqueles mais assim, de religiosidade fechada, mas ufologia, pesquisar ET, tem muito mais a ver com magia do que vocês imaginam. Nossa, isso é coisa do não sei quem. Isso é perigoso. Chega, seu louco. Ó o perigoso. Ó o perigoso chegando. Falando perigo aí. Olha só. Esse é o Dango, do grupo Paraná. Dois. Esse Oi, é o Dango, bem-vindo. Paraná 2. Aqui nós temos uma imagem alusiva a algumas mensagens que estão sendo mandadas para nós. Até a Prudentópolis já recebeu. Esse apresentou. O Alex é vizinho dos agroglifos do Prudentópolis, ele mora do lado. É ele que achou os primeiros, segundo. Então, os ET estão lá mandando mensagem nos plantio de trigo, cerrado, centeio. Não é milho aqui, porque milho lá nos Estados Unidos tem aqueles ET mais ruimzinho, né? É milho. Eles não precisavam, que é ET bom, ET jóia. Né? Mas veja bem, olha as imagens que tem lá naqueles agroglifos. Isso é o mantra do Coquito. Também para iluminação. Saca só esse aqui, ó. Caramba! Será que eu já vi esse troço em algum lugar? Os Illuminates. Os Illuminates, é coisa ruim, coisa terrível. Então você vê aquele ali, então, parecido com aquela coisa lá da Segunda Guerra, não sei o quê. E aí vai. Você vai ver uma simbologia fantástica, gente. E que se você estudar um pouquinho desse negócio, você vai ver que tem muito mais a ver com energia das formas, psicotrônica, radiônica, magia, do que vocês imaginam, para tentar decifrar esse negócio. Mas vamos começar do princípio. Um conceito bastante complexo, e eu acredito que o René já deve ter respondido umas 50 vezes na vida dele, é que história é essa que os ETs dizem que nós estamos passando para a quarta dimensão? Né? Veio um caboclo que diz que é quinta. E tem um outro lá que já diz que eu não sei o que dimensão, e que tem um ET que vem da 30ª dimensão, e que diz que nós vamos para a quinta. Que bagunça é essa, meu Deus do céu? Não dá para entender. Quem aqui já ouviu falar dessa história que nós estamos passando para a quarta dimensão? Quarta e quinta. Quarta e quinta também, já? Ah, todo mundo. O Prudentópolis não precisa porque já está na quarta. Há muito tempo. Lá também. Isso é uma coisa que eu quero dar uma pincelada para nós, porque é algo importante. Que nos perguntam demais. E a informação que esses seres passaram, não só para nós, como para vários contatados dentro da Missão Rama, para quem não sabe, a Missão Rama está no mundo inteiro. Hoje nós estamos em mais de 56 países, tem grupo espalhado até no Japão. No Japão, China não sei se tem, mas parece que tem uma coisa rolando lá na China, mas não sei se tem grupo formal. E está espalhado no mundo inteiro. E cada grupo, gente, dependendo da dedicação do grupo, da saída de campo da região e tal, do pessoal, são experiências variadas. Dependendo da dedicação desse grupo, eles têm experiências fortes. E muitas vezes, nesse contato pessoal com esses seres, eles passam informações. Né? Seja por um membro do grupo, ou seja por um repórter que foi convidado ali para visitar e tal. E essas informações todas são compartilhadas instantaneamente. O grupo teve a experiência lá na Rússia, tal dia e tal hora. No outro dia nós já estamos sabendo. E sabemos das informações. Só que as informações que eles nos passam, se passar na mídia, ninguém vai entender. Porque são informações para quem já está construindo o entendimento do linguajar desses seres, do que eles estão querendo passar para a gente. É aquela história de querer entender a história da civilização humana numa noite só, né? Ah, eu quero saber toda a história do planeta Terra e dos seres humanos numa conversa. É possível, né? É, Romeu? Bem pouco. Não tem. Eu e o Romeu estamos conversando isso faz quantos anos? Faz alguns anos, né? Mais de 3 anos. E não chega no fim ainda. Vai longe essa conversa. Tem que Esse assunto... digerir, né, cada informação que vem. Se a gente escutar em uma noite só toda a história, beleza. A gente vai lembrar no dia seguinte de um pedacinho, uma fração. Exatamente isso.
Não adianta. Imagine conversar com um cara desse que já tem milhares de anos na nossa frente a nível de desenvolvimento intelectual, mental, físico, espiritual. Né? As frases deles, a informação que eles nos passam é extremamente complexa. Né? E para a gente entender não é tão fácil. E quando eles falam para a gente da dita quarta dimensão, já foram várias vezes categóricos no seguinte tema. A Terra, hoje, onde nós estamos aqui sentadinhos aqui com os cachorros e tal, reunidos, nós estamos percebendo, interpretando uma terceira dimensão. Que é a profundidade, largura e o que mais? Largura, altura e profundidade. Né? São as três dimensões que nós fomos treinados, ou melhor, treinamos o nosso cérebro para interpretar a realidade. Ué, mas tem gente que olha e vê coisas que os outros não estão vendo. Opa, ele está vendo uma dimensão diferente. Ele está percebendo uma realidade diferente. Só que é aí que entra a confusão. Muita gente fala daquilo ali. Eu tenho medo de sair do corpo, porque tem aquela desgraça ali no meio do caminho. Né? Eu vou sair do corpo, não vou ter cara com aquilo ali. Né? Eu não vou. O que é isso? Brincar de sair do corpo físico, ter uma experiência de ver uma coisa transcendente, vou dar de cara com um umbral. Eu não quero isso para a minha vida. Né? Gente, isso aqui nós vamos entender melhor, acho que não sei se amanhã ou depois, quando tem uma palestra nossa sobre a sair do corpo, né? Sobre projeção astral. Mas aquilo ali é um local que existe realmente, de fato, no plano astral do planeta. Só que não quer dizer que você vai passar por ali. Ele é um local que é alimentado pela mente humana e através das atitudes humanas, eles vão se mantendo. Resumindo, nós fazemos muita coisa ruim e muita coisa boa. As coisas ruins que nós fazemos também existem, materializado, entre aspas, num plano mais sutil em volta da Terra. Assim como existem as coisas boas. E a nossa mente alimenta essas estruturas. Essas estruturas existem de fato. Se eu estou com uma vibração muito baixa, estou com uma vibração muito agressiva, por exemplo, que é a mais brava de todas, e saio do meu corpo físico, eu dou de cara com aquilo ali. Seja saindo em projeção ou morrendo. Né? Se eu estou num padrão de vibração muito aqui agarrado com medos, anseios, desejos, invejas, que são sentimentos que puxam a gente para baixo, eu dou de cara com um umbral. E vou ter que transpassar esse umbral se eu quiser ir para outro lugar. Não quer dizer que você, que é uma pessoa que busca se dedicar para as melhores coisas do mundo, fazer atitudes somente benéficas, boas, cuida de si mesmo, cuida do próximo, busca elevar a tua vibração, tem práticas constantemente, né, de elevação de vibração, de equilíbrio do teu corpo energético. Você sai do corpo, você nem sabe que isso aqui existe. Passa direto. Nem vê esse tal do umbral. Entendam bem, isso aqui está num plano sutil, que nós podemos ter acesso. É vibração, é energia. Então você pode acessar esse local que é mantido pela mente humana, né, ou não, dependendo da tua vibração. Quarta dimensão não é isso aqui. E nem é depois disso aqui. Isso que nós estamos falando agora é você trabalhar as vibrações do teu corpo, da tua manifestação enquanto pessoa e passar para outro nível de entendimento. Quarta dimensão é uma outra realidade paralela ao planeta Terra. Essa é a diferença. Você não está indo para o plano astral da Terra, que muita gente confunde. Eu vou para a quarta dimensão. A quarta dimensão é um mundo tridimensional, visível, palpável, onde o tempo tem um valor diferente, o espaço tem um valor diferente do que nós temos aqui hoje. Mas ele é tão físico quanto nós aqui. A maioria dos seres que nós nos comunicamos, que se apresentam como extraterrestres, vêm desse lugar. E eles estão aqui do lado, muito mais perto da gente do que a gente imagina.
Para eles virem aqui, eles entram no aparelho que eles têm lá, que a gente aqui chama de nave, na nossa ignorância, e troca de canal. Ah, eu vou para Globo agora. Tudo aparece aqui. Daí ele muda e vai para Record, ele vai para outro lugar. Então, as naves, elas, ao invés de se deslocarem, elas mudam de dimensão. Então, existem dimensões e existem níveis de vibração. São coisas diferentes. Isso não dá para confundir. E a maioria confunde. A grande maioria das pessoas confunde. Acha que se vai passar a Terra para a quarta dimensão, ela vai passar para o corpo astral dela. O corpo astral dela você não vai ter. Ela é um ser vivo, o planeta é um ser vivo. E dentro da missão Rama, nós vamos entendendo essas coisas e começando a trabalhar com essas coisas. Você começa a entender por como que esses guias se manifestam, como que eles aparecem no lugar, como que eles levam pessoas, somente trocando a frequência. Mas você leva o corpo físico junto. E esses seres que nós nos comunicamos têm corpo físico igual ao nosso. Eles têm que se alimentar, eles usam roupa, eles dormem, mas eles não estão lá no nosso lar. O nosso lar, ele está num plano astral. Ele está num outro nível de vibração, é outra realidade. Conseguiram captar? Isso é muito importante para entender mais ou menos a coisa lá para frente. Aqui uma retrospectiva que todo mundo já sabe, que a missão Rama é antiga e tal, começou lá há bastante tempo, aquela rapaziada, tudo velho, né? Eles ficaram um tempo e saíram. Então você vê que experiência de contato não quer dizer nada, né? A pessoa não muda porque viu uma nave que entrou e falou com você. A mudança sempre é aqui dentro. Então não vou nem entrar nisso aqui, porque todo mundo já sabe que eles receberam uma mensagem, foram lá, e esses seres apareceram lá no Peru, lá no deserto, e eles tiveram esse contato físico, e daí surgiu o entendimento do que era a missão Rama, sendo que a missão Rama já existia. A missão Rama é um projeto desses seres que foi implantado na Terra há 4.000 e quase 4.500 anos. Há muito tempo. Lá quando os caboclos estavam fugindo no deserto, lá em Egito atrás, já tinha esse projeto. Né? Então, nós simplesmente, na nossa sociedade atual, tivemos acesso a essa informação agora, em 1974, de novo. E que começou a se construir todo um trabalho, como foi construído em várias épocas, na Idade Média, e por aí vai. Então, segundo um dos seres que se apresentam fisicamente no processo, e é um dos guias principais, ele diz que missão Rama é aquilo ali, ó. Então, ela busca ativação de um programa. É um programa de contato muito antigo desses seres conosco, a nossa civilização. Fica melhor eu sentado aqui, eu não fico na frente de vocês. Né? Então, esse ser diz que esse negócio existe há milhares de anos, sempre teve épocas em que aparecia mais e convocavam pessoas e começavam a fazer projetos de ativação, de entendimento dessa realidade, e assim a humanidade foi caminhando em saltos de processo de entendimento, de evolução, até nós chegarmos hoje. Então a missão Rama não é uma coisa agora que surgiu lá no Peru porque tinha uma rapaziada lá que entrou em contato. Não. Ali foi simplesmente reavivado que isso existia. Segundo ele mesmo, ele dá aquela definição. Não sei se vocês têm preguiça de ler, mas é aquela definição que você mesmo deu, que é um pouquinho mais completa. Mas é muito importante saber daquilo ali, ó. Muitas pessoas estabelecem contato com eles, mas não são todos que conseguem manter esse contato. Então, contatado tem no planeta inteiro, mas muitas vezes é uma vez, é uma coisa esporádica. Né? Porque para ter isso é preciso um processo de longo aprendizado, dedicação, empenho, a coisa não vem de graça. Né? Se alguém acha que vai ter uma passagem para dentro de uma nave, para dar uma visita em Ganímedes assim, tão fácil, pode esquecer, não é assim não. Não é assim não. É um processo longo. É um processo de dedicação, de empenho, de busca de autocrescimento, de autoconhecimento. E se não tiver dedicação, realmente empenho, você não vai chegar nunca a lugar nenhum. Não é só no ET que acontece isso, com tudo na vida, né? Eu tenho uma empresa, se eu não me dedico, vai para o buraco aquela empresa. Tenho uma profissão, não me dedico, não vou conseguir trabalhar em lugar nenhum. Então, ali é a mesma coisa. Ah, mas alguém vai estar te avaliando? Não.
Você vai estar se avaliando, você vai estar fazendo com que o teu entendimento cresça a tal ponto de estabelecer essa comunicação. Ali é uma visita que a gente fez lá na sede do IPRE. Então eu fui representante aqui no Brasil desse instituto durante muitos anos, que é onde essa rapaziadinha morava. O Sisto, o Charlie, eram filhos do senhor Carlos aqui. E aqui é a mãe deles, a Moti. Relações do quê? Tá? Instituto Peron de Relações Interplanetárias. Ele criou isso em 1955. Você acredita nisso? O homem já era um visionário naquela época. E essa Alfa Ômega é do... Era o nosso projeto aqui da Serra da Esperança. Ah, sim. Né? Então, esse instituto bombou, praticamente a ufologia da América do Sul inteira, ela se desenvolveu graças ao IPRE, a esse instituto. Aqui era na Serra, ali, na Serra da Esperança, onde nós fizemos ali os tanques, nós tínhamos já uma comunidade montada, alguns seres que nós mantínhamos contato. Fica em Cudentópolis. O Rama é um intraterreno, então? É muito terreno. Quem leu aquele livro, o primeiro livro que eu publiquei, né, uma linguagem meio infantil, mas é bastante tempo, eu narrei uma experiência que a gente teve em 1990, lá na Serra da Esperança, com um monte de grupos em vários lugares do Brasil, que nós estávamos reunidos, e uma nave enorme como essa aí parou em cima da gente. E a gente via aquelas luzes aqui em cima. Ela era imensa, tinha quase 200 metros de diâmetro. Ela tampou o céu. E não só aquele monte de gente que estava reunido viu, como todo o pessoal lá de baixo, do relógio, aonde tem o pedágio, lá embaixo da Serra da Esperança, ali, todo mundo naquela região viu. Depois foi tendo em jornal, né? Foi notícia em jornal. Foi tema daquele programa Meu Paraná, que existia uma época, aos sábados. E aparecia o povo lá de baixo falando, meu Deus, todo mundo apavorado, é Jesus que está voltando. Esse traço aí, né? E o pessoal vai entender aquilo como, né? Aquelas luzes aradas em cima, e ficou 20 minutos parado em cima do grupo. E naquele momento eu recebi uma comunicação de um dos seres que estava ali na nave. Até hoje é um dos guias do projeto todinho. E ele falou que ainda não era o momento e nem o local. Ainda faltava preparo. E foram embora. A navezinha foi se deslocando devagar, foi indo e foi em direção ao sul e foi desaparecendo no horizonte. Quer dizer, ainda o preparo não estava como eles queriam. Porque eles vieram ali justamente para baixar. Porque um dos fundamentos da missão Rama, uma das metas finais da missão Rama, é quando nós juntarmos um grupo grande de pessoas, como nós tínhamos lá naquele momento, e essa harmonia fosse tão profunda desse grupo, que eles desceriam e estabeleceriam um contato coletivo naquele local. Esse é o ápice da missão Rama. É quando nós vamos mostrar para a Confederação que nós também conseguimos crescer por nossa conta. E ali ele disse, não está bem como deveria. Mas lógico, eu entendi no momento por quê, né? Porque tinha pessoas gritando, sabe? Tinha gente, nossa, eu sempre sonhei nisso, nunca tinha visto, que choro, meu Deus, ai que dó. Mas foi o que aconteceu, sabe? Tinha um funcionário nosso que era muito jóia, o Zé. O Zé achou aquilo tão lindo que ele pulou dentro do tanque. E ele ficou nadando assim, de costa, para olhar assim, assim. O Zé ajudou, até se aposentou. Ele ficou de costa nadando e olhando aquela luz arada em cima, achou aquilo no máximo. Né? Você vê o cara, como o cara estava na sintonia mesmo, né? Tanto, o ano passado ele ia aí pedindo documentos e tal, porque ele estava entrando com a aposentadoria dele. Sabe? Faltou ali uma sintonia grupal. Todo o grupo está em harmonia. Sem tanto desespero e tanto desequilíbrio que alguns vieram a ter. Eu não vou entrar em detalhes de cada pessoa que falou, depois narrou e tal, né, para a gente entender o que tinha acontecido, mas não passamos. Não passamos na prova. Guarapuava entrou nas redes sociais da época, nos jornais, nas revistas, né? Até umas chargezinhas assim, a Guarapuava 10 quilômetros, lá na ficou bem famosinha a nossa terra naquela época. Saiu na revista UFO, não só numa matéria, mas várias. Aqui uma parte do grupo lá
saiu uma outra revista. Olha a Nariel ali, ó. Eu não ia falar, mas falei. Aí saiu os materiais que a gente fez. Esse foi o primeiro livro que eu fiz lá e tal. E os materiais relativos a essa vida em comunidade, o que nós precisávamos fazer, tal. Saiu muita coisa na época. Apesar de tudo isso, temos aquilo ali para nós ruminarmos. Né? O que diz lá? Os guias da missão e demais seres de luz. Não está falando de ET, agora está falando de seres de luz. O papo é esse, seres de luz é coisa de viagem na maionese, né? E guias extraterrestres é ET mesmo, comedor de arroz, feijão, compartilha com a gente. Está misturando seres de luz. Fazem o máximo esforço para contatar com a gente, se estivermos no lugar, na preparação e vibração adequados. Não adianta, essa é a chave. Nada vem de graça. Custa? Não. É só você buscar em você mesmo esse crescimento que você vai ter esse retorno. Seres de luz aqui está dito porque a fraternidade branca faz parte do processo. Né? Vamos entender um pouco mais para frente o que é então ET, fraternidade branca, não sei o que, onde se relaciona tudo isso. Então, através do guia de práticas, conseguiu-se ir formando grupos e trabalhando a questão da missão por aí, pelo mundo inteiro, formando esse grupo em todos os lugares. O único país onde a coisa foi bastante complicada foi aqui no Brasil. O Brasil é atípico, né? Nós tivemos a missão Rama um tanto diferente aqui, porque nos outros países ela seguiu todo um parâmetro de crescimento. E aqui no Brasil ele foi trazido por um dos irmãos, que é o Cício e o Charlie, que foi o piloto do processo. E o Charlie veio para o Brasil e aqui ele criou um trabalho um pouco diferenciado, né, da Missão Rama. Por mais que ele chamava de Missão Rama no início, já era diferenciado. E com o passar do tempo se diferenciou totalmente. Né? Mas são trabalhos irmãos, trabalhos que caminham juntos. Né? Agora vocês vão estudar, agora é dever de casa. Podem anotar que vai cair na prova isso aqui. 3 reflexões importantíssimas para a gente. O que é guia de práticas? Então, o guia de práticas é um ferramental de mudança, de seleção, de transformação. Essa parte da unificação conceitual que vocês fazem como anexo, ela foi construída para procurar dar respostas às pessoas no início, meio e fim para suas reflexões em relação a si próprias e ao meio em que fazem. Então é só uma ferramenta. Não adianta ter um guia de práticas e pôr embaixo do travesseiro. Não vai adiantar nada. É uma coisa para você usar como ferramenta de trabalho, entendimento. O que é contato, que a gente fala tanto? É uma oportunidade. Contato é nada mais do que uma oportunidade de você fazer uma reflexão. Então uma experiência, eu vi uma nave passando, não é uma coisa à toa. Não. Aquilo te der a oportunidade de vê-la, de percebê-la ou de fotografá-la, para que você faça uma reflexão. Para que você reflita sobre você em relação àquilo. E você comece a refletir em você em relação à vida que você leva e ao que você faz. Então é só uma oportunidade, é como se fosse um presente. Opa, veja, existe algo além de roubos e corrupção. Né? Que nem a mídia tenta jogar na cabeça da gente, só coisa ruim, né? Só nojeira, a nossa cabeça vira só nojeira. Né? Então, talvez nós tenhamos que colocar um pouco de outras coisas dentro da gente também. O que é disponibilidade? Disponibilidade às pessoas é acompanhar o processo 24 horas, tendo ou não vontade. É isso que os guias estão medindo. Estar disponível. Nós temos que aprender a estarmos disponíveis. O que é estar disponível? É quando eu tenho uma intuição, ou quem já está em contato com os caras, escuta o cara falando um troço ali, passa uma orientação, vai lá e faça. É estar disponível. É estar disponível 24 horas por dia para realizar esse contato. Porque senão é uma coisa que vai perdendo o feedback do processo, não vai ter retorno. Né? O que adianta vir o cara e te assoprar assim, cuidado, não faça aquilo, ou então, que tal se fazer aquilo ali, vai ser bom para o processo, e você não fazer nada. Você
ele vai deixando a coisa passar, acho que ele vai ficar insistindo? Não vai ficar insistindo. O teu feedback, o teu retorno, a tua disponibilidade é a única avaliação que esses guias estão medindo. É a única. Enquanto você é disponível e você realmente está se dedicando no processo, eles estão contigo. A partir do momento que o seu negócio mesmo é outra praia, vai nadar lá não sei aonde, vai lá, vai na tua, você é livre. Então, quem faz o contato, quem faz a experiência, é cada um de nós. Ah, o meu grupo está indo que é uma beleza. Ótimo, o seu grupo está crescendo junto, ótimo. Mas às vezes no grupo tem 2 crescendo e o resto indo de arrasto. Mas, na verdade nem está indo de arrasto, porque ninguém arrasta ninguém. É só aqueles 2 que estão crescendo. Então o trabalho, queira ou não, por mais gostoso que para um seja e horrível para outros, é individual. A única pessoa que nós vamos encarar para sempre somos nós mesmos, não adianta. Ah, eu não gosto de mim, então não vai se gostar para sempre. Aprenda a se gostar já, não deixe para depois. Não, porque você vai ter que te encarar sempre. Já imaginaram isso, que nós somos seres que não morrem? Já imaginaram que a gente tem esse corpo provisório que o planeta nos ofertou transitoriamente por um lapso de tempo para a gente se manifestar aqui e depois nós continuamos? Já imaginou que você é você e você não vai ser diferente quando você perder o corpo? Então a transformação é essa. A disponibilidade é essa. É estar hoje pronto a ser você. Isso se chama autoconhecimento. Aqui nós vamos tratar alguma coisa de energias. Todo mundo viu no guia de práticas que fala das energias. Não sei se todos já chegaram nessa parte das energias. Eu acredito que a maioria já chegou porque está bem no começo ali. E pode surgir algumas dúvidas. O que seria energia prânica, quando diz ali no guia de práticas? Energia prânica é aquilo ali, ó. Ó, o cara ali captando energia prana. Não é energia vital, que alimenta os cachorros, o palatinho, sabe? Essa energia que está aí, que mantém o nosso corpo funcionando. É uma energia que, se você olhar assim, dependendo do sol, como que esteja, você vê aquelas luzinhas assim. Quem que já viu essas luzinhas, parece no olho, assim, um monte de luzinha, assim, todo mundo já viu, acho que ela vai vir. É, tinha um monte de bolinha, assim, nossa, que sabe que eu tô... Umas células. Parece célula, né? Para isso, uns troços no meu Tem olho. até ele faz um trabalho com elas e ele faz um tipo de filmagem, determinada luminosidade que ele consegue captar. Como elas se mexendo e ele faz tudo, é muito legal. Eu não lembro agora assim profundamente, mas ele descreve, né? E ele mostra, tá aqui, ó. Os movimentos, tudo não são erráticos. Existe vida, é inteligente, é algo que constrói. Legal. Irmã, Oi. você falando um pouco, fazer uma pergunta. A gente faz bastante exercício físico, que daí se dá um barato do exercício mesmo. Eu enxergo sempre essas bolinhas. Mas esforçou demais? Se você oxigenar demais, né? Oxigenar demais o cérebro, parece que a percepção do olho fica melhor, né? Você consegue ver bastante. No exercício físico é batata. Trabalha a respiração sempre, né? É. Então essa energia, gente, esse prana é o que mantém o nosso físico funcionando aqui, nós ligadão, sabe, os cachorros ligadão, por mais a comida é importante, mas o prana, sabe, é tão importante quanto. Por isso que a respiração é importante, saber respirar, aprender a respirar. Aprender a respirar, você controla a tua mente, você consegue equilibrar teu corpo, melhorar a tua saúde através da respiração. Não só do mecanismo da respiração, mas por causa do prana que você está absorvendo. E determinados locais têm um tipo de prana. Né? Tem ambientes que o prana ali é um praninha que, pelo amor de Deus, Deus me acuda. E tem locais que tem um praninha já joia. Né? Por exemplo, uma floresta. Você vai caminhar numa floresta, você sai doidão lá dentro. Não precisa nem comer cogumelo, nada. Sabe? Você vai sair doidaço. Porque o mantra ali é altamente... O prana é altamente energizante. Tem uma energia fantástica. Você olha assim, aquilo brilha. E o principal prana que tem numa floresta é o cor-de-rosa, que é o mais forte, é o mais intenso. Então esse é prana. Então um ambiente com prana bom, ótimo. Aqui nós estamos ali, ó. Tem gente conhecida ali. Mas ali estamos na energia manásica. O que é energia manásica?
Manásica de manas. Eu tinha acabado de falar isso. É. Eu tinha acabado de falar retenemos. Ah, o retenemos. É, que o Sisto fala retenemos, o pessoal implicou com o retenemos. Mas veja bem. A energia manásica é a que procede do Sol central da galáxia. Né? Aquilo que foi o Plínio ou foi o René que falou? O René que falou que a gente captou ali e tal, buscou ver do centro da galáxia uma energia violeta vindo e tal, né? Então essa energia manásica, ela está banhando o planeta há muito tempo. E agora com uma maior intensidade. E a energia violeta, ela é transformadora, ela é muito transmutadora da realidade. Então aqui o pessoal estava fazendo práticas de captação dessa energia manásica aqui no sítio, né? Assim. Energia manásica 2. Que dá pra ver cada um. Tchauzinho, Maiara. Garota propaganda Maiara. Vimos a Maiara. O que é energia ciliar? Né? A energia ciliar é a que se capta ao meio-dia. Né? E se recebe através das palmas das mãos. Mas deve ser feita rapidamente, não é uma coisa que se faz muito tempo. É uma energia muito forte, você vai captar a energia do Sol. Né? A energia do Sol deixa você muito doidão. Tem gente que tem dor de cabeça. Tem gente que vai no Sol, capta a energia do Sol, dá dor de cabeça. Né? Então tem que saber equilibrar. Tanto que a gente não faz muito essa prática aqui. Né? Justamente por causa disso. Mas é uma energia que alimenta o nosso corpo físico e energético. E por último nós temos a energia cósmica, que parece coisa de maluco, mas é um nome para entender de onde que vem essa energia. Ela vem do cosmos. Ela vem desse universo. Então ela recebe-se exclusivamente no plano astral. Então a pessoa está aqui no corpo físico projetada. Você recebe essa energia somente no astral. Por isso que o sono profundo é tão importante. Se você sair do corpo físico um dia, dê uma brincadinha no entorno da Terra. É muito legal. Saia em volta da Terra e veja a quantidade de alma penada que tem. E é tudo umas múmias, né? Porque o pessoal sai e está sonhando e não sabe nada. Tá aquele negócio. Esse é o sono profundo. Quer dizer que a pessoa está em sono profundo captando essas energias. Isso, a nossa biologia energética, vamos dizer assim, já nos faz ser assim. Nós temos que sair, nos projetar, captar essa energia e retornar para o corpo. Senão no outro dia você está um bagaço. A não ser o Hélio, que ele sai de dia daí para fazer isso. Eu estou tentando porque eu acho que a minha maior dificuldade hoje em dia, dentro de todo esse processo, está em resolver essas práticas, porque meu horário é totalmente incompatível. É invertido e quebra. Eu não consigo. Se eu começar a meditar, tem uma meditação que eu fui fazer, é guiada, que é para projetar. Eu fiquei mais de uma semana tentando. Eu não passava de 7 minutos. Eu não conseguia ouvir a meditação de mais de 7 minutos. É 20. Apago. É uma raiva quando acordo. De novo, a mesma porcaria. Eu decepcionado. Né? É o teu corpo querendo esse sono profundo, ele te desliga, né? Para te jogar lá para fora. Eu não tenho. Em casa, eu sou assim. Eu acordo, aí deixo o cachorro fica enchendo com as pessoas na rua. Eu tenho medo de gente mal intencionada bater neles. Aí eu digo, não, minha esposa, bota pra dentro de novo, aí eu levanto. Ah, chegou gente aqui, não, é fulano que tá aí. Eu disse que tem um táxi, não, deixa eu resolver logo. Eu levanto, vou resolver, volto pra dormir. Aí de novo eu levanto, é assim. Eu fico dando, despachando nos dois. Tanto no astral e no físico. É complicado, aí vai detonando com o teu corpo, né? Eu quero mudar. Eu falei pra ela, eu vou sair dessa rotina, porque eu tenho um projeto de desenvolver, né? De que possa ter um centro de forma diferente. Porque tem modo que tem que escolher o que é que quer de ti. Né? Aí não dá. Quebra. Todos são doentes. Ah, fica doente mesmo, imagina. Trabalhar a noite inteira e depois ter o dia para descansar e ninguém descansa do dia. Durma de dia para você ver a diferença. Ninguém se restaura totalmente. Só para você ter uma ideia, tem gente, eu não consigo fazer isso. Mas vou te confessar uma coisa. Depois que eu conheci, eu relaxei bastante. Você lembra que eu ficava direto, né, nos primeiros grupos, né? E eu ficava escrevendo, né?
não acontece mais isso, eu não preciso mais. Verdade. Eu relaxei, comecei a dormir. Não, comecei a entrar igual os outros. Porque os outros são igual múmia, entro no caixão. Chego em casa, eles se fecham naquele sarcófago. E só sai na hora de voltar pro trabalho à noite. Sabe? Eu disse, não quero ficar assim. Essa vida de Drácula não é fácil. Legal, olha. Então, isso acontece em meditação profunda ou no sono profundo reparador. É quando o teu corpo automaticamente, isso não precisa nem você mentalizar, ele é automático. Pá, te projeta para fora do planeta, captar essa energia e retorna. Então aqui é um resuminho das energias que nós estamos sujeitos. Manásica, cilial, prânica, que vem na respiração, alimentos, a energia cósmica, que é pego pelo corpo inteiro, então nossos chakras, e a energia telúrica. Né? A energia telúrica também é muito importante, caminhar descalço e tal. Essa troca tem que existir. Esse desenho é velho, só para mostrar que antigamente já se falava disso. Não é coisa nova. Não precisa um ET explicar, porque os ET já falavam lá atrás. O que seria corrente de energia? Que nós falamos tanto. Primeira coisa, saber que para fazer uma corrente de energia, a gente se dá as mãos e unimos as forças para fazer essa corrente de energia. Como que a gente dá as mãos? Uma emite, a outra recebe. Mas quando que eu sei? Sempre que eu vou fazer reunião com o pessoal, eu não me lembro qual mão que vira para baixo, qual que vira para cima. É única, eu acho que é todo mundo que vai fazer corrente. Né? Então a grande chave é fazer a tua reverência, né? E sempre deixar a direita por cima. Fazer assim. Essa está recebendo, essa está doendo. Então dessa forma você consegue fazer, igual ele mostra aí naquela figura, né? Sempre a mão direita aqui está por cima. Então você vai fazer assim, dá a mão para o colega e fecha a corrente. Então as correntes de energia a gente usa bastante também. Nós vamos ver se vamos fazer alguma aí também. Aqui nós temos a cúpula de proteção sendo criada lá fora. Hoje nós não criamos lá fora, criamos ela aqui dentro, que é uma outra maneira de criar uma cúpula de proteção também. É uma ferramenta que vocês têm que usar igual a escova-dente. Tá certo que tem gente que faz nunca escova, mas o ideal é pelo menos formar uma cúpula por dia, no mínimo. Né? Sempre ter uma cúpulazinha te acompanhando. Violeta é isso aí, por favor. Tá? Quem for mentalizar violeta é isso aí. Não é igual batina de extrema unção de padre. Eu já vi gente usando violeta que é aquele troço de extrema unção. Não é. Não é a vibração que está vindo do Sol Central. É esse troço aí. Ó. Esse tom mais quase rosáceo. Para quem já fez parte, já trabalhou com a Fraternidade Branca, já lembra dessa imagem aqui, né? Do violeta chegando em volta do Sol. Esse é o tom. Eu já pus aqui para vocês gravarem na retina. Esse é o tom quando for visualizar. Quase um rosa, mas não é rosa, é violeta. E não é aquele violeta clarinho e nem é aquele violetão. Exatamente. Isso aqui é muito polêmico. Cristais de sério. Vocês já leram isso na apostila? Alguém entendeu o que é? Acho que todo mundo entendeu, né? A apostila está bem clarinho, né? Então, cristais de césio é uma maneira que os guias acharam de acelerar o processo de cada um. Então, quando eles te dão cristais de césio, para você inserir no teu corpo, é como se eles te dessem uma escola acelerada, intensificada de trabalhar com energias. E até de perceber eles e de entrar em comunicação. Seria uma iniciação? É uma iniciação. É uma das iniciações que os guias fazem dentro de ramo. Então, em saídas de campo, às vezes acontece. Aqui é uma foto de entrega de cristais. Nossa. E essa apareceu na imagem. Essa foi uma iniciação ali no Peru. Que na foto apareceu ainda algumas imagens. Que é difícil fotografar. A gente vê a olho nu, mas nem todo mundo vê. Porque é uma energia quase sutil e ao mesmo tempo física. É visível, mas ao mesmo tempo sutil. Então é uma iniciação que você insere no teu plexo aqui, no plexo não, no chakra cardíaco, você enxerga aqui, esses cristais, e eles aceleram a tua percepção. Você começa, na hora, já começa a ter uma vibração no ouvido, você já começa a perceber e ouvir coisas diferentes. Bem, para que eu falar, né? Outros aí que já receberam podem falar. Mas tem uma pergunta para fazer relacionada a isso. Eu não
recebi, entendeu? Minha caixa de cristal. Mas uma determinada experiência eu não sei que prática foi feita comigo, porque na mesma hora era como se tivesse aberto uma linha telefônica. Então eu podia estar andando na rua durante pelo menos 24 horas. Aconteceu isso. Eu andava na rua e eu via ele como se tivesse aqui, tinha ouvido, né? E quando fui para casa, as experiências que eu tive em realidade alterada se davam de forma assim, era incrível. Se eu quisesse no banheiro eu podia ir. Quando eu voltava, né, eu tinha ciência diferente de astral, totalmente diferente. Tá? Conseguia visualizar a nave deles fora de casa, mas estava em outra realidade. Porque não tinha como eles pousarem aquilo ali fora. E assim, é algo como você falou aí, né? Dentro dessa iniciação, porque é específico de Rama, é os cristais de Césio. Porque eu já vi o Ricardo Gonzalez está falando de outros. Sim, tem os outros Minions. cristais. Tem os Minions que ele está te falando, ele está dando uma certa polêmica aí dentro de toda a missão. E daquele outro quadrado lá, me esqueci o nome. Do Tesseract. Não, o Tesseract é fato, porque ele é um equipamento que os antarianos, o pessoal do Antarel, aquele povo ali, eles usam. Né? Mas é uma ferramenta. Isso é um equipamento que eles usam. O Minion só que está sendo um troço meio assim, sabe? Mas aí nós deixamos essa conversa controversa. O que seria o Tesseract? O Tesseract é um equipamento, né? Que os guias, os apumianos, que estão sediados ali em Ancash, no Peru. Isso é um grupo específico ligado à Confederação que usa esse equipamento já que faz parte da tecnologia deles, dos apumianos. Né? Então, nem sempre eles carregam. As determinadas experiências que eles promovem, você vai vivenciar, eles carregam o Tesseract junto. E ali você pode ter experiências fantásticas para passar por outra realidade desse Tesseract. E essa semana, inclusive, eles têm falado nos livros do Ricardo Gonzalez, é que o Tesseract existe um projeto que o ser humano poderia chegar, já chegou a desenvolver, digamos assim, a primeira fase do Tesseract aqui na Terra. Acredito que sim. Que futuramente tem a ver com os apumianos, né? Com a que ligação que o ser humano tem com os apumianos. E essa é uma das razões que nós estamos querendo trazer o Ricardo Gonzalez no ano que vem. Já está meio fechado agora. Sabe? Porque esse papo está muito sério. É muito interessante. Então, os cristais de Césio, às vezes, eles podem estabelecer uma comunicação com você e ampliar a tua percepção. Mas obrigatoriamente não quer dizer que é cristal. Tá? Não quer dizer que seja cristal. Então, o cristal é recebido sempre em iniciações, em trabalhos coletivos, né, que eles avisam com antecedência que aquilo vai acontecer. E a pessoa recebe o par de cristais e quando ela vê que tem aqueles cristais, ou a pessoa que está amparando ela, um facilitador, alguém que já tem experiência, que nem seja facilitador, faz a pessoa integrar aquilo. Você pode integrar que os cristais estão ali. Então você já vai perceber, já vai ter experiências diferentes daquele cristal. Só que se você vacilar, você não continuar tendo aquela tua rotina boa que você estava tendo para receber aquilo, você faz meditação, você está buscando, né, a tua força interior, o teu conhecimento e mais, você vai relaxar, você vai perder essa energia. Essa energia ela sai pela urina. Né? Ela é perdida pela urina. E isso você recebe 3 vezes. Tem o primeiro par de cristais. Se você o manter, você recebe o segundo par de cristais. E se você ainda o manter, você recebe o terceiro, que é o último. E esse fica para sempre. Então por isso que a gente diz, a pessoa que torna-se facilitador dentro do processo da missão, indica que ele recebeu o terceiro par de cristais. Por 3 vezes, em épocas diferentes, anos diferentes e tudo mais, ele se manteve firme a ponto de receber o terceiro par que é fixo. Aí é a comprovação de que a pessoa realmente tem comunicação, que aquele ser que ele se comunica realmente está passando informações. O cara diz, ó, vou passar com a nave tal hora, você vai lá tal hora, a navezinha passa, pede uma informação, eles te dão um sinal. Então você está em comunicação comprovadamente. Esse é o cristal. Uma pergunta nesse contexto. Não necessariamente, então, existe aquele prazo pré-determinado entre um e outro. Isso não existe. Nunca eles falaram isso na história da missão. Sempre vai depender do empenho da pessoa mesmo. Né? E da oportunidade também. Eu lembrei que teve uma vez que acho que eu tinha recebido um par, né? Aí eu fiquei 2 anos sem conseguir praticar muito o ramo. Então eu me mudei muito de cidade e fui fazer faculdade em outra cidade.
E aí a gente se encontrou lá em Curitiba, né? E eu tive uma experiência diferente. Eu comentei com você assim, dizer, pô, ainda tá aí dos cristais. É, interessante. Isso é um reflexo claro. Né? O que você percebeu é claramente mostrava que os cristais estavam lá. E nós que temos, as pessoas que têm, você percebe quando o outro tem. Você sente a vibração no teu peito do cristal do outro. Então aquilo vibra. É muito legal. Muito legal. Existe uma coisa chamada Chandras, que você já deve ter visto nos guias de prática também, ou nos filmes de Ramos e tal. Chandra nada mais é do que aquilo ali, ó. Uma estrutura que parece uma fumacinha, que se forma num local, e ali os guias se manifestam, ou ali você tem experiências relativas ao processo. Né? Não sabemos o que eles vão proporcionar quando eles jogam essa fumacinha. É um perigo. Essas tais fumacinhas são perigosas. Tem fumacinhas que são realmente violentas. Né? Aqui, por exemplo, você se manifestou, aqui é o Oxalc, se manifestando para a pesada lá, e ele está aqui num Chandra. Tanto que você vê que ele não está físico ali. Ele é um holograma. Ele está projetado. Eu pus aqui justamente para ficar claro, como aqui também temos um holograma. Então, quando você conversa, Antarel, ou então um outro guia, se manifesta na cúpula do Chandra para conversar com você, você não está vendo igual estou vendo o Uda aqui agora. Você vê aquela forma luminosa, é um holograma que aparece ali. E ele se comunica, se você já estabeleceu condições de se comunicar, você se comunica com ele. Ele pode vir a te convidar a entrar no Chandra, aí é outro tipo de Chandra, que você nunca sabe qual é. Você entra ali, você vai viver a experiência e ele vai descobrir. Aí se ele te convida, não, entre aqui, é porque você vai passar por um processo de transporte. Aí você vai levar teu corpo físico e vai com outra experiência. Ou então, se você está sentado dentro do Chandra, ele te tira do corpo e você tem uma experiência com o teu corpo astral dentro de uma dimensão paralela com esse ser. Nossa, que troço louco, né? Mas é fato. Isso eu sei porque eu já vivi, um monte de amigos meus já viveram e aqui várias pessoas já viveram também. Então é assim que a coisa funciona. Então se vocês acham que vai dentro de um autocontrole, vai ter uma cúpula lá com Chandra e vai aparecer o ET lá, né? Então, nada a ver. Nada a ver. Como que é? Eu não consigo nunca bater aqui, ó, Spock lá. Não é bem assim. Então o Chandra é aquilo ali, ó. É uma energia que eles fazem, né, chamada porta interdimensional, que eles, por tecnologia deles, tá, não é natural, eles ligam lá o aparelhinho, apertam o botãozinho, tal, gira a manivela e o troço aparece. Né? É um equipamento, não é nada extremamente mágico, mas para nós é pura magia. Cara, você fica louco, é muito mágico. Porque a gente é muito macaco, eu digo assim, recém descemos das árvores, né? As coisas são muito complexas, são muito diferentes. Você vive um troço desse, é muito diferente da tua realidade do dia a dia. Né? Mano. Graças à palestra lá, assistindo aqui de Ramo, muita coisa aqui, eu já assisti, tem umas aqui que eu assisti umas 8 vezes. Eu revi, muitas coisas me ajudou muito, né? A entender também, porque às vezes o que acontece? Quando a gente não tem entendimento, a gente acaba depois, na hora maravilhoso. Nossa, aí a história do fantasminha da nuvem. Eu dizia, primeiro que eu estou vendo Star Wars. Eu vi uma coisa e disse, não, você foi de Star Wars que eu tirei. E outra foi a luminosidade. Eu disse, nossa, isso está parecendo aqueles comerciais, né, do freezer, aquele freezer vertical de cerveja. No meio da mata aparece aquela luminosidade sem fonte aparente, né? De fundo, assim. Então, são coisas que eu entendi. Por isso que é importante a pessoa reler, ver, ter entendimento, né? Não é ser caixinha, mas o que acontece? Quando você for ter sua experiência, você vai conseguir entender ela de forma, né, de que ela seja, digamos, inteligível. Que você consiga vai aproveitar mais. Não vai passar só como uma coisa mágica demais, né? Essa foto aqui, o que é? Aqui é um Chandra. Mas em cima. Ali também é um Chandra, aqui atrás das árvores. É a jadeira vertical. Ali que tá vendo aqui embaixo? Oi?
Em cima, nessa foto do lado de cá, em cima dela. Aqui? Isso. Aqui é um desenho. Ah, É um desenho para ilustrar um Chandra aqui embaixo. entendi. Isso seria o Xena ali, isso que você está perguntando. Esse aqui. Nós temos desenhos de Chandra. Eu vi uma vez uma foto, acho que foi um grupo lá da Espanha. Acho que foi La Coruña, tem que aparece. Ah, sim. E tem aqui no Uruguai, aquele Chandra enorme que apareceu na praia lá. De dia. O troço ficou, acho que 2 ou 3 dias o Chandra armado lá. Engraçado que a gente vê como se fosse Botaram uma esqueci cinza, de levar, né? Uma desarmar. A percepção que a gente tem é bem essa mesmo lá. É como se fosse uma neblina. É quase que passa imperceptível, assim, É. mas se você para pra olhar, tá ali. Dá uma... E se você olha de canto de olho, o troço parece que brilha. Isso. Né? É que nem quando Percebe você olha bem. muito pra uma estrela, você deixa de ver ela, mas se olhar sem olhar, vê melhor. Né? É. Então, isso é o que nós estamos tocando. Através da relação com esses seres, nós estamos começando a entender e tocar uma outra realidade. Uma realidade que é interdimensional, mas é paralela. Essa é uma das razões que as orientações para autocontrole, saídas de campo, que nem nós estamos fazendo, é que o pessoal sempre maneve na alimentação, né? Sempre não é para se empanturrar de comida, comer muita coisa pesada, é para ter uma alimentação leve, manter uma disciplina, não ficar de muita gritaria e bagunça, ter um pouco mais de calma, né? Então, mudar certas atitudes da gente faz a gente ficar um pouco mais introspectivo e mais perceptivo. Senão se fica muito fora, se fica vendo muito coisas fora e a maior parte das coisas estão dentro da gente. Né? São sutis a ponto de você perceber internamente. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu acho que já levantei com ele a respeito do tema do vídeo lá, dos chakras, quando você tem contato com seres, né, como os guias. Aí eles estão no patamar onde os chakras superiores dele, ele já, como é que digamos assim, eles já trabalham muito mais com esses chakras superiores. Sim. E quando você entra em contato com ele, como fosse uma osmose induzida, os seus chakras superiores começam a trabalhar também. Claro, lógico. E ele fala assim, então, se você se alimentar de algo pesado, como seus chakras superiores se elevam junto com deles, os inferiores seus sofrem uma descompensação. Para minimizar isso, é a estrada da alimentação. E se você se alimentar de coisa pesada, aí que vem desarranjo, vem vômito, vem, como meu filho teve problemas intestinais, Desequilibra tudo, né? desequilibra. Porque a onda que você cria no ambiente desse, não só dos guias, como a onda do ambiente, da cúpula, né, onde esses seres estão transitando energeticamente, e está alterada a vibração aqui dentro. Qualquer pessoa que vem de fora vai entrar aqui dentro, ele vai perceber que aqui nós estamos vivendo hoje, amanhã, depois, uma outra frequência. Tanto que a gente sempre estimula o pessoal a não ir muito para a cidade, por mais que alguns tenham que ir, não adianta, né? Mas é buscar ficar. Quando você vai, você entra num outro padrão vibratório, você sente o impacto na hora. Quando você vem, você percebe que dá o impacto de novo. Quer dizer, a cúpula aguenta isso. Nós temos força suficiente para manter ela estável. Mas a mudança de frequência é muito grande. Independente do guia estar presente ou não. Aí que pode dar um problema de barriga. Vivenciei isso hoje. Ah, você de transporte, coitado, Léo, né? Nossa. No momento que se fosse o Romeu ali me levar para fazer uma meditaçãozinha, eu tava... Arrasado, né? Eu tava querendo só dormir, nem ia vir na palestra. Desgasta muito mesmo, né? Tanto que eu acho que nós vamos terminar, porque depois continuamos outro dia, né? Porque senão não vamos fazer autocontrole, né? Então olha aqui, ó. Só para ir encerrando, os guias eles aparecem assim, tá? Os guias são projetados. Eles são hologramas. Em algumas situações eles aparecem, quebrando galho, andando em volta de você e conversando fisicamente. Tá? Você fazendo passar por onça atrás da barraca. Tudo é possível. Tudo é possível. Não que eles gostam de ser onça, não que eles sejam tigre. Né? Mas na grande maior parte das vezes eles aparecem pra gente inicialmente, dependendo do estado de trabalho da pessoa, como projeção mesmo. Aqui uma pequena relação de guias. Para quem achava que só tinha 3, 4, aqui um Peraí pouco. que eu vou anotar. Vai cair na prova, tem que saber todos. Né?
E só para encerrar, vamos mostrar o que é aqueles seres de luz e o que é os guias. Então aqui um desenho ali que eu fiz, mostrando o que é a tal chamada grande fraternidade branca. Nossa, o que é grande fraternidade branca? Aquele troço de mestre dos 7 raios. Calma, não embaralhe tudo. Grande fraternidade branca é uma denominação de um coletivo que atua em prol de alguma coisa pelo lado do bem. Vamos dizer, é a força, como que é no Star Wars lá, da força? É o lado, sei lá. Tem um lado negro da força e outro lado sei lá, dos Jedi lá, dos midi-chlorians, não sei o que, 4 ordens. A primeira seria a ordem de Micael, a de Enoque, a ordem de Melquisedeque, que as juntas, elas se subdividem em 70 subordens menores. E temos também a ordem dos confederados. Ah, então os guias, os ETs que vocês falam, que falam de uma confederação, que tem aquele símbolo ali, que está ali naquele banner e tal, é a ordem dos confederados. O símbolo da ordem dos confederados é aquela estrela que nós estamos vendo ali. Tá? Que o Hitler lá via no judeu e tacava na câmara de gás. Né? Então esse símbolo já apareceu na humanidade por milênios, mostrando a ação da confederação no planeta. Tá? Então esses seres que atuam na terceira dimensão, em outras dimensões, têm corpo físico, transportam esse corpo físico através de equipamentos e tal, é a ordem dos confederados. As outras ordens, todas elas atuam manifestando-se nos planos, nas várias dimensões e retornando, eles têm domínio, por isso são chamados de mestres ascensionados. O que é ascensionar? É quando um ser evolui tanto que ele leva o corpo junto. Traduzindo em miúdo, alguém pegou o corpo de Jesus em algum lugar? Não, porque ele levou junto. Assim foi Mestre Saint Germain, Mestre Moria, Serapis Bey, todo esse povo que a gente conhece, um monte, que fazem parte da ordem dos 7 raios, que é a mais famosa, são seres que evoluíram a tal ponto de levar o corpo físico junto. Não tem santo de igreja que morre e o corpo fica lá e não decompõe? Né? Tem santos. Você vê a nível de vibração e que coisa maluca que tem no mundo. Né? Você pode morrer e o teu corpo fica ali, sem precisar embalsamar, e está lá até hoje. Sei lá, centenas de anos cheirando rosas. Então, tem coisas mágicas por aí que nós não entendemos. E uma delas é essa. Os mestres ascensionados são seres que evoluíram tanto a sua energia que conseguiram ir para outro nível levando o corpo físico. Tanto que eles manifestam na hora que eles bem entendem. Quem já ouviu falar do General Shoa, foi um mestre nosso, que tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente várias vezes. O General Shoa é uma pessoa lá de Brasília que tinha contato com o Mestre Moria. E o Mestre Moria batia na porta da casa dele. Eles conversavam pessoalmente. Ele que começou a trazer aqui para o físico livros que mostravam as situações, as dimensões hiperespaciais. Né? A base da energia, da física quântica, está nos livros do General. Nas experiências que ele teve com ETs, lá em Alexandre, aquela região lá perto do Brasil. Mas é outra conversa. Mas é alguém que conversava com o Mestre Moria, assim como o Mestre Saint Germain aparece até hoje, em vários lugares pelo mundo. Né? Aquele mesmo jeitinho dele e tal, ele manifesta o corpo. Por isso que eu sempre digo, é muito mais fácil você conversar com Jesus do que se imagina. Né? É mais difícil conversar com o faxineiro lá, com o pessoal assim que não tem muito poder naquele processo. Mas Jesus é fácil. Ou então um outro ser desses. Porque se eles quiserem, eles aparecem na tua frente. Eles têm essa força. Já nós temos que comer muito, ralar muito para chegar ali pertinho do dedão do pé. Muita arroz integral para chegar no dedão do pé do cara. Né? Então acho que amanhã nós continuamos, gente, falando o que é chispas, o que são essas coisas, esses vão ter suas experiências e amanhã nós conversamos. Tá bom? Agora nós vamos nos preparar para os autocontroles, senão fica muito tarde. Várias coisinhas e tal, passando meio rápido, para a gente entender várias coisas que acontecem dentro de ramas, energias que trabalhamos e tudo mais. E aqui é a continuidade, para que a gente entenda realmente o que é fenômenos que acontecem e ao mesmo tempo entender para que servem algumas coisas. Por exemplo, aquilo ali vocês com certeza já ouviram o pessoal falando aqui dentro. Ah, chispa, você viu uma chispa? O que é chispa?
Não é verdade? O que é isso? Aquela pergunta clássica assim, quem já viu uma chispa, levanta a mão. Alguém viu? Opa, metade já viu. Então, boa parte do pessoal que já viu, já tem entendido sobre o que é. Muitos já viram e não sabem. E muitos já viram e nem tem noção. Aí tem os cientistas ambientais, os dois aí, ó, que já vão analisar com os parâmetros lógicos, né? Ah, é um meteoro de classe 2, que é pura rocha, com um pouco de não sei o que dentro. Chispa, gente. Chispa para nós, dentro da rede RAM e dos processos nossos de trabalho, individual, grupal, em autocontrole ou não, elas são uma maneira de comunicação. Então a chispa é uma maneira desses seres se comunicarem com a gente. Eu já falei algumas vezes aí, alguns amigos gostaram da analogia, mas algum de vocês aqui já assistiu o X-Men Origins? Já, né? Já viram o filho do Magneto, que é um tal de Mercúrio? É o poder que eu mais gosto dentro dos X-Men. Eu assisto. Então o Mercúrio, ele age exatamente como os guias agem. Como ele trabalha num nível de vibração diferente, para ele não tem tempo. Então ele se move tranquilamente num meio onde tudo parece que está parado. Então ele vai lá, tira uma coisinha da boca do outro, tira aquele ali da frente do fogo, aquele ali ia se estrebuchar, ele puxa o lado e o cara não se estrebucha, sendo que a pessoa nem viu o que aconteceu, porque na realidade dela, que ela está no tempo normal, ela nem viu que aquele buraco não apareceu, ela só sabe que ela desviou, mas não sei como. Nossa, caiu num prédio e não aconteceu nada. Como que pode? Ah, o anjo da guarda. Ia dar um acidente ali por causa de 1 minuto. Sabe? 1 minuto não, 1 segundo, o caminhão passou e eu naquele momento, não sei como, eu estava indo para o outro lado, eu devia estar indo aqui. Nunca aconteceu isso com vocês? Acho que é bem comum a gente ouvir relatos assim. Então os guias, eles agem assim, com tempos diferentes dos nossos. E podem realizar coisas que nós nem imaginamos. E que se fôssemos imaginar na nossa mente um pouco ainda primitiva, a gente ia achar que era uma coisa mágica. Ah, é magia. Então, chispa é magia. É uma maneira deles sinalizarem uma resposta. Eles nos mostrarem alguma coisa que você perguntou. Ah, mas eu devo fazer esse autocontrole assim, assim, assado? Pergunta séria, não é qualquer pergunta também, né? E o grupo de repente, olha, uma chispa. É uma resposta deles àquela informação. É uma maneira que eles respondem tranquilamente. Tem uma frase que falaram uma vez lá em Minas, que também pergunta, os guias não são oráculos, né? Então, isso. Não é fazer qualquer pergunta, o que eu vou vestir hoje, o que eu vou fazer. Isso é muito importante, né? Porque depois você acostuma com o negócio e gosta, você vai perguntar tudo, né? Devo ir hoje para tal lugar ou não? Eu vou conseguir vender aquele apartamento para aquele cliente, dá um sinal. Dá um sinal se eu devo vender para esse ou para aquele, né, Ingrid? A Ingrid vai dá começar sinal para dividindo. aquele. Aí não adianta, não vai adiantar nada porque não é bem isso a intenção desses caras. Essa foto foi tirada lá em Iruoca, entrando no Pico do Papagaio, ó, uma navezinha. Não está aparecendo bem porque nós temos muita luz aqui. Mas ali a navezinha, ela simplesmente entrou dentro do Pico do Papagaio, que é uma entrada de retiros subterrâneos e tal, que a maioria de quem estuda essa área já sabe e tal, já visitou e tudo mais. Aqui nós temos um cara que nós conhecemos, chamado Sisto Paz, que é um dos pioneiros da missão RAM, né, que nós fazemos parte. O que tem do lado dele ali? O que é aquilo ali? Um feijão? Não, uma lentilha. Ele deu uma centrada nele. Uma lentilha. É uma lentilha, na verdade na Argentina, onde ele estava lá, Uma lenteja. era uma lenteja, né? Era uma lentilha. Então a lentilha está lá, ó. Só que essa lentilha, gente, se você vê ela de dia, numa foto, é uma lentilha. Mas se você vê ela de noite, ela é luminosa, ela passa como uma chispa. Querem visualizar isso? Tem um filminho aqui que vocês vão ver e vão entender o que é uma chispa. Onde está meu mouse? Parece com o Thiago.
Tem som. Chamou de X. Aqui as caixinhas também. É muito demorado, é 1 minuto, então vejam Que rápido. lugares mágicos, o sea, que aquí pasan cosas especiales, que el lugar los llama, que realmente es un Vale, aquí. peregrinaje en donde tu alma, tu espíritu se ve como fortalecida, se ve acariciada, se ve envuelta realmente de la magia del lugar. Y tú puedes pensar que es un ¡Opa! peñasco, árido, desértico, pues qué gracia tiene la vista, Viram y hay que otros passou ali lugares que atrás podrían ser dele? mejores, pero realmente Eu fiz uma hay edição, una mas uma edição fuerza. minha, meio chula, né? Tem Quer um outro ver? vídeo dele que também passa. Aquele do plano cósmico. Quer ver? Vamos voltar ali. Não tem como pôr em câmera lenta essa chispa Não passando? tem, mas dá para vocês verem. Se vocês prestarem atenção para entender o que é X e Não, mas autocontrole. eu já vi. Olha lá. É uma chispa, então? Não é uma nave? Que lugares mágicos, o sea, que aquí pasan Ele está cosas dando especiales, entrevista. que el lugar los llama, que realmente es un Olha aqui. peregrinaje en donde tu alma, tu espíritu se ve como fortalecida, se ve acariciada, se ve envuelta realmente de la magia del lugar. Y tú puedes pensar que es Opa! un peñasco árido, Viram? desértico, Se o fosse sea, de qué noite, gracia era uma tiene la chispa vista. passando. O sea, hay otros lugares Ele falou que esse lugar tem realmente, magia nesse hay lugar una e a X fuerza. confirmou. Entendeu? Olha que ele tá aí, mano. Aí ele estava. Onde mesmo estava? Espanha, né? É na Espanha, não me lembro o nome do lugar. É na Espanha ou é... Não era Uritorco. Não é? Acho que não era Uritorco. Não, acho Não, que é não. diferente a paisagem. É aquela atrás lá, eu me lembro um pouco Pra diferente. mim era no México ou na Argentina, eu pensei. Será que é na Espanha? Pois bem, então ali vocês entenderam o que é chispa, né? Ah, então chispa não é um meteoro. Chispa não é uma magia que você pega a varinha de condão, uma luzinha lá para dizer que é, né? Aquela informação que você queria. Não. Eles estão ali observando, você está fazendo autocontrole, eles estão presentes no local. Porque quando os guias entram em comunicação com a gente, sempre tem uma nave no lugar. Sempre. Sempre. Porque a nave é um laboratório. É uma maneira deles se transportarem à nossa realidade. Eles mudam a frequência, aparecem na nossa realidade e entram em comunicação com a gente. Muda a frequência, volta para a realidade deles. E se ele quer mostrar para o Helios, que era para ele vir para Guarapuava, para falar do tema que ele vai lá, né, ele pega uma confirmação, os guias estão em comunicação com ele naquele momento, eles vão fazer a navezinha fazer um sinal de luz no céu. Dentro desse contexto tem a chispa. E essa nave que eu tenho tinha até um desenho aqui, uma foto, que joga 2 flashes de luz oscilantes. Pelo menos no Sunese eles falavam que era laboratório. Eu não sei como. Pra mim, as minhas confirmações sempre se deram com essa nave. Por exemplo, quando eu pensei em mudar para Curvelo, eu fui para fora da minha casa e pedi uma confirmação. Aí eu fui primeiro, eu disse olha, aí eu voltei, depois fiquei mais tempo meditando e disse, eu quero essa meditação, eu quero essa prova. Por favor, peço, senão eu não vou. Eu não vou, porque envolve Você tá em muita Manaus? coisa. Eu estou em Belém. Envolve muita mudança na minha vida. Na mesma hora que eu falei. Aí, flash. Aí eu disse, nossa, não. Por favor, mais uma vez. Aí, Exigente, meu amigo. Ah, tá, agora eu vou. Então, essa experiência do Ellison demonstra o quê? Que ele estava em comunicação com os guias, que os guias estavam escutando o que ele estava pedindo, falando, e os guias responderam ele com sinalização da própria nave, não como chispas, mas eles também respondem com sinalização, da mesma forma. Todas as naves são laboratórios. Tá? Sempre que eles aparecem aqui é porque eles estão no laboratório realizando alguma coisa que eles precisam trazer ferramental para atuar naquele lugar. Então esse ferramental, nem que seja o equipamentinho lá que parece uma geladeira, meio vagabundinho assim, que eles fazem os chambers, né? Aperta um botão, amarela, um parafuso e tal, aquilo é o chamber. Ele tem que trazer numa nave aquilo, né? Vai trazer aonde o aparelhinho de fazer chamber? É igual aqueles aparelhinhos de fazer fumacinha em boate, sabe? Então quando vai criar fumacinha ali no autocontrole, ele tem que trazer equipamento. Né? Ele vai estar lá na nave. Conosco, dependendo do preço da gasolina, eles passam várias vezes com a nave, aparece a nave turística, a minha nave grandona e tal, tudo depende do preço da gasolina. Agora elas estão só na base da X-Finha. Depende do momento.
Aqui vocês estão vendo também uma nave que apareceu com um grupo, né, que estava fazendo uma prática e tal, e precisava de uma comprovação. Naquele dia, era uma prática rápida, ninguém viu nada. Mas depois, analisando as fotos, ali, ó, era de dia e ninguém enxergou a nave, porque de noite era fácil, com certeza ia aparecer uma luz. Aí é mais fácil de ver. De dia você quase não enxerga. Essa aqui foi aqui no sítio. Olha lá a navezinha, né? E aqui em cima não vai aparecer agora, porque tem muita luz, tinha uma canetinha verde. Então, que era um sincronizador, na verdade, não é bem uma caneta, é um sincronizador. Então, vocês veem que a comprovação está ali. Que a navezinha estava lá, criando toda a atmosfera, toda a necessidade que fosse necessária ali naquele trabalho de grupo. Então, eles sempre estão presentes. A partir do momento que se estabelece comunicação com eles e começa a trabalhar com eles, como o Uda falou, de maneira dedicada e tal, levando a sério o negócio, eles estão presentes quando você pede. E dependendo da atividade, eles realmente se manifestam. Professor, o tamanho da caneta parece? Depende. Tem desde canepinha até caneponas. Não tem? O máximo que eu já vi até hoje é 1 metro de diâmetro. Não, sim, esse tamanho? Sim, pode ser pequenininho, são sincronizadores. Ontem no guia prático, na árvore assim, apareceu. Então, é um sincronizador. Eles usam também isso aí para... É como se fosse um drone mais jaguarinho, né? Só para olhar e deixar tudo certinho ali. É um dronezinho que você compra na China. Tem ali só para ver se as imagens assim, está tudo certo. E os maiores já é outra coisa, eles emitem, eles têm outras funções. Né? Aqui nós já temos um de dia que apareceu bem mais nítido, né? Ó, então, você acha que é fácil ver nave? Ah, a nave está ali, ó. Gente, a nave, aquele troço ali, ó, tem 30 metros de diâmetro. Você olhou na mata, você está enxergando ó, ele aqui de verdade, ó. 5.000 pés lá, eu vi uma pulguinha. Eu uso óculos, sou mais cego que mula. Quer dizer, eu não enxergo nada. Eu não vejo nada. Se eu não tirar uma fotografia, eu não vou enxergar. Como eu vou enxergar? Né? Olha, parece uma... Né? Nem mosca é tão pequena. A confirmação, então, tem que ser acima de uma árvore. Exatamente. Eu lembro quando você fez aquele vídeo daquela aula que você falou que você estava indo dar uma palestra, dar aula. Ah, lá no Candói, da apicultura, né? E você parou e falou, nossa, que vê como a gente é burro, né? Eu falei assim, meu Deus, eu recém desci da árvore mesmo, ou tô nela ainda. Né? Que você disse que era uma nave gigantesca, né? Tinha até rabinho de avião, assim, tudo, parou ali do lado, e a anta aqui. Você achou que era o helicóptero, né? O helicóptero do governador? Não, eu achava, olha, na minha cabeça eu tinha certeza que aquele dia o governador, que foi relativamente bom para o Estado, que era o senhor José Richa, que foi um bom governador na época, era o governador do Estado. E ele estava vindo para Guarapuava para entregar uma série de projetos. E eu teria que estar nesse evento do governo, porque eu trabalhava para o governo. Mas ele tinha aquele curso dos agricultores lá no Candói que eu tinha que dar. E eu priorizei dar o curso de apicultura para os produtores rurais. E no caminho, do lado direito da rodovia, quando vocês forem para o Candói para ver o nosso espaço lá da futura comunidade, se surgir, apareceu do lado uma nave com rabinho de foguete, de avião, assim, bonitinha, parada em cima de uma araucária, metálico, brilhando, e eu olhei, nossa, é o avião grande, que é o avião do governador. Olha, não te dá uma raiva, ô Paulo, põe-se no lugar. Eu olhei aquilo, mas olha, eu estava devagar, porque na época eu não era um cara tão apressado. Aquilo era um avião dos aviões que possivelmente o governador veio para Guarapuava e é daqueles aviões que pousam assim e levantam assim. Nossa! Olha, e para mim aquilo era natural. Você vê que é raiva. Depois eu xinguei os guias e tal, já tivemos nossas desavenças. Mas eles me botaram isso na cabeça. Na minha cabeça, aquilo ali eu tinha plena convicção de que era tudo essa asneira que eu falei agora. E fui embora e dei meu curso. Quando cheguei lá, que eu parei o carro, comecei a tirar as caixas de abelha e tal, que caiu a ficha. Que merda. Eu fiquei naquela implicação. Foi um curso estranho. Eu fiquei com a cabeça muito estranha. Seria uma forma dos próprios guias de te proteger daquela situação, ou assim, não é a hora agora. Isso. Porque eles sabem
que se aquela situação acontecesse, eu naquele contexto que eu estava, eu parava o carro, corria lá, batia na porta, abre essa desgraça e ia embora. E ia ficar constrangedor, porque eles não teriam como dizer pra mim não. Eles nunca vão fazer uma coisa que eu não peço. Mas e por que a nave apareceu ali então? Porque estava ali trabalhando. Sei lá se foi um erro no botão, tinha estagiário no comando. Ela estava lá. Mas é perto da onde a comunidade hoje? É bem pertinho da Lagoa Seca. Lagoa Seca, né? Qual é a distância, mais ou menos? 45 quilômetros. De lá? Não, de lá do local da onde tu viu a nave. É muito perto? Era do lado da rodovia? Não, aonde vai ser a comunidade, aonde você... Ah, é pertinho. Bem pertinho, próximo. Talvez tenha sido uma resposta para o dia de hoje. Sim, uma questão de tempo também. Né? Quando mas que na época eu fiquei com raiva, você não imagina. Primeiramente você usar esse exemplo, né? Falei, não quero saber nada. Agora não me procure mais. Agora estamos de mal, né? Uma semana virei a cara, sabe? Dormiu com eu me senti pior que uma cara. Me pularam minha cabeça e eu deixei e acreditei. É apenas um avião. Que foda isso, eles podem manipular nossa vida. Mas eu tinha certeza. Que era você, né? Não, eu tinha certeza que aquele troço era avião. Mas absolutamente que eu não dei importância. E falei, nossa, isso é comum. Eu nunca vi um avião que levanta assim e nunca foi comum. Por que pra mim foi comum? Manipularam ali. Na volta, quando eu voltei, eu parei naquele lugar, fiquei olhando, falei, putz, agora? Cadê aquele negócio? É como tem o Troll, não é que eles escondem as coisas, mas eles bagunçam também para que você não as encontre. Então, mas eu acho que se concentrasse mesmo, eu acho que podia ter, sei lá, não, são experiências traumatizantes. Eu tenho certeza. Você sabe que o troço é verde. Na realidade, o negócio é vermelho. Você tem plena convicção, é um daltonismo. Que foda, cara. Tava ignorando por um momento. Mas assim que as chispas aparecem, assim que as coisas acontecem e tal, entenderam como que é uma chispa? Porque daí fica aquela coisa, é um meteorito que passou, isso é não. Se existe um acordo, isso tudo que acontece é um acordo. Nós fizemos um acerto com esses seres, eles fizeram um acerto conosco, porque dentro do processo da missão Rama eles fariam certas coisas, e nós faríamos certas coisas. E eles são extremamente corretos. Se você pensa em passar perna em guia, você não vai conseguir. Mas você pode confundir também com uma estrela cadente? Pode, só que se coincidir muito com aquele momento, você está em comunicação, pedindo uma comprovação e aquilo acontecer, você pode achar que é uma estrela cadente. Mas na verdade é eles que respondendo. E quando só passa assim, é só meteorito, né? Você está andando de bobeira ali, vendo. Ah, beleza, é um... né? Não faz parte de um outro contexto. Então você fala assim, você tem que estar em sintonia, na energia para... sentir os guias, sentir a energia deles. Alguém está entrando em comunicação telepática comigo. Né? Eu estou precisando comprovar certas coisas que eles estão me passando, ou que já me passaram e eu ainda não fiz porque eu sou displicente. Eu posso pedir alguma comprovação. Mas quando eles aparecem, por exemplo, sem nenhum motivo, que um monte de gente que nunca ouviu falar do assunto... Sim. Né? Daí para nossa, é uma comoção assim, as pessoas. Eu, por exemplo, meu primeiro avistamento era criança e eu fiquei, eu acho que uma semana inteira olhando para o céu, querendo entender, ver de novo e tal. Para mim mexeu muito, né? E não tinha comunicação, não tinha visto nunca nada, nem sabia. Eles estavam te relembrando de você, né? Sim, não, mas aí um monte, por exemplo, eu tenho muito avistamento no México, no Chile. Aí já faz parte de outro projeto, aí já não é missão Rama. Né? Mas é ver assim um monte de nada. E é ele se manifestando para que publicamente já comece a difundir que isso é realidade, alguns vão aceitar, a cada 1000 um vai levar a sério. Sabe? Isso é uma chamada, é outro trabalho da Confederação, ligado a aparecer coletivamente. Então o processo de aparição coletiva é outro trabalho que não tem nada a ver com a gente. Qual é isso aí que tá falando, mano? Da Confederação de aparecer nave pública, por exemplo. Eu falo assim, eu falo que esse é o trabalho de divulgação primária. Isso. Que é pro povão, é aquele trabalho de despertar o primeiro interesse.
É diferente, não confunda. Ah, poxa, eu tô tanto tempo, eu tô empenhado dentro da missão Rama, e aquele cara que não quer nada ver um bocado de nada. Não, o trabalho é diferente. Tipo, então, você é outra coisa. Você não você, seu trabalho aqui tá aqui é interno. Hoje é de se encontrar internamente primeiro, né? Se você um dia pretende viver, ter, né, interação com a utilização, primeiro tem que aprender a viver primeiro consigo mesmo, para depois com nossos irmãos aqui, né, entrar em sintonia, se respeitar, para depois tentar estar em sintonia com ele fora. Senão qual é a intenção deles pegar um abacaxi, que nem nós, e pôr numa nave, né? Só para bagunçar. Falou um negócio aí da nave. Sem descartar ainda. Podendo captar a própria voz interna e descobrir-nos mais. Eu não tenho prazer melhor do que ficar sozinho no sítio. Sai dar uma caminhada, ou sai ali arrebentar arrumar um campo, fazer um canteiro melhor, sozinho. Nossa, ficou o dia inteiro ali, uma boa, e tava louco de novo. Sabe? Então, aprender a gostar de você como companhia. Não ficar buscando tanta bagunça fora, porque nós somos treinados desde pequenininho a buscar bagunça, porque a bagunça estimula as carências, né, os desejos falsos e o consumo. Você sempre vai querer uma boneca diferente, ou uma pistolinha diferente, ou um carrinho diferente, e nunca vai estar contente com nada. Você pode estar com uma roupa simples, né, bem jaguarão, solto no mato, feliz da vida. Então, o importante é essa atitude. Tá? Eu já estou falando assim, bem radicalzão, porque é isso. A atitude do autocontrole é essa, despir-se. Ficar tranquilo. Tem gente que não gosta, hein? Eu já aviso, vem tomato, dá depressão. Nossa, fiquei o dia inteiro lá, fiz aquele troço de silêncio lá numa tarde, quase morri. Eu queria me matar. Pelo amor de Deus. Lá em São Paulo tem amigos meus que falam o seguinte, que o ar, né, da roça, do campo, faz mal pra ele. Eles falam, acho que eu sou aquele peixe de vala, eu tô acostumado com sujeira que me faz mal. Volta do campo lá no escape do carro. É isso mesmo. Aquela água suja, aquele cheiro do Tietê. Você viu entrevista em São Paulo, fumaça, nossa, os caras... Mas tem muita gente que sai para viajar de férias, né? Então é praia e shopping, né? Tem que visitar shopping, né? Ou então vai para um campo limpinho assim, volta cheio de energia, né? Energia é coisa pura. Não. É pereba. Se pegar um carrapato, então... Nossa, 60 aí. Não precisa ser tão egoísta, querer tudo pra ele. Ele é todos os carrapatos. Romeu, você já está no livro dos Guinness. O homem que pegou mais garrapato. O homem garrapato. É um super poder aí no campo, né? Não, achei que era 60. Parece que foi pra guerra. Tirou pra guerra, senão ele tava com ele até hoje. Esses caras foram vivos. Isso aqui é muito importante. Construir um objetivo pessoal e do grupo. Você não vai também um autocontrole simplesmente à toa. O primeiro que vai à toa para ver qual é que é, e os guias também vão ver qual é que é a nossa. Mas também você é importante construir um objetivo pessoal. Eu estou indo numa saída de campo da Missão Rama, eu estou trabalhando há um ano, né, com o meu grupo, guia de práticas e tal. E no autocontrole é o momento que eu vou ter essa sintonia com esses guias e tal. Então eu tenho que ter um objetivo pessoal. Né? Que nem a Helena falou, o objetivo pessoal dela é trabalhar com cura. Né? Esse é o meu objetivo pessoal, é fazer uma consulta aos guias em cima do trabalho de cura dela. Então você tem que ter um objetivo pessoal. Se o grupo inteiro vai no autocontrole juntinho lá para trabalhar o objetivo do grupo, também tem que ser construído antes e ser passado para eles. Estamos indo em grupo no autocontrole porque o nosso grupo inteiro está buscando o objetivo do grupo. Sabe? Aí eles podem dar um feedback para que vocês percebam o objetivo do grupo. Então, as coisas não são também tão largadas assim, elas têm que ser construídas. Isso é disciplina. Toda saída é uma oportunidade para um contato em diversos níveis, incluindo conexão com os guias, ainda quando esse contato não houvesse sido previsto em mensagens, já que a boa vibração e afinidade podem motivar a aproximação das naves. Então essas coisas podem acontecer.
Crescer em consciência é admitir a ideia de modificar-se e mudar. Não é todo mundo que gosta de mudar, né? Tem gente que não gosta de mudar. Né? Não, eu estou feliz como eu sou e fim de conversa. Vou morrer desse jeito. Né? Então, pensar em mudança é uma agressão até para a pessoa, isso chega a ser uma ofensa. Para esse resultado evidente, é evidente que a primeira condição é que se conheça a si mesmo o melhor possível, com o fim de descobrir o que realmente é necessário para corrigir. Olha, eu gosto de mim e tal, mas eu vejo que, putz, eu sou sarna numa tal situação. Eu sempre estou atazanando ali, sei lá, uma pessoa X. Então, vai lá com o objetivo de resolver essa questão com você. Me ajudem a resolver essa questão e eu vou parar de atazanar aquele cara. Né? Fazer bullying. O Salomão eu já aconselhei várias vezes ir no controle para parar de fazer bullying com o Coquito. Não adianta, ele continua fazendo. É o bullying eterno. É o bullying eterno. Né? Assim é importante construir esse objetivo. Então não é uma coisa tão à toa. Você pode trabalhar com esses seres pedindo uma ajuda, para que você veja, perceba onde que está o negócio e você consiga trabalhar dentro de você. Então aqui um grupo reunido, né, nas práticas de campo, é muito importante que cada detalhe seja compartilhado. É aquilo que eu falei de manhã. Que bom que o nosso grupo deu um número X de pessoas que foi o suficiente para a gente poder partilhar cada uma as suas informações, as suas vivências. Essa partilha é o que faz a gente crescer. E com um grupo muito grande você não consegue. Aqui, quem nunca viu uma canepa, está aí ela aparecendo, ela se materializando. Né? Essa é uma canepinha linda e maravilhosa. Aqui ela também, só que você não consegue ver direito, porque está meio sem luz. Né? Mas aqui tem uma construção, está aqui do lado. Aqui ela de novo. Aqui a 3 fazendo evoluções. Né? Que às vezes elas fazem formas geométricas. Foi interessante, uma época, eu tive uma experiência com canepas assim, coletivas, em que o teste foi o seguinte, ver se elas respondiam meus comandos. Então apareceu as canepas voando, eram verdinhas, eram canepas já sabem de quem. E daí eu dava o comando, triângulo, por exemplo, elas formavam um triângulo. Quadrado, elas apareciam uma canepinha e formavam um quadrado. Daí círculo, formavam um círculo. Quer dizer, eu vi como que era um comando mental para que esses equipamentos obedecessem, de certa forma, um comando. Muito interessante. E elas fazem isso também, elas aparecem, formam, tudo faz parte do treinamento. Aqui uma navezinha que foi fotografada aqui em Guarapuava, muito parecida com essa. Então a presença deles, de alguma forma, sempre está lá. Né? Sempre tem uma luz, uma canepa aparecendo nas reuniões. Se você não vê ela olho nu, ela vai aparecer nos registros fotográficos. A gente fotografa sempre. O sincronizador aqui que eu vi o terceiro. Pode ser o sincronizador. Uma cor tipo lá. Isso, ele aparece assim. Não era azul, era outra cor. Cor de estrela, sei lá. Veio assim, mas se vê estrela, eu posso. Parecia um flash, assim, tipo um flash de foto. Ah, tá. Ah, bom. Tanto que está escrito ali, ó, fotomontagem. Parece um pratão voando. Isso aí eu vi aqui no sítio quando foi feita uma comprovação deles sobre a rede Rama. Então foi em 2013, né? Que eles já estavam passando essas informações, já fazia um tempo, né? E sobre a realidade de fazer a rede Rama existir de fato ou não. E nós atuávamos com outros grupos por aí e tal, mas a rede Rama já vai entrar com uma tônica diferente, bem mais universalista, não tão fechada, tão xeriática de rigores e parará. E eu pedi uma confirmação do que se aquilo lá realmente era para pôr em prática, se aquilo fazia parte do processo e era importante que existisse. Aí apareceu uma nave aqui, ó, a piscina aqui do lado. Ó. Eu estava lá em casa, ó, nós estamos aqui, ó, agora. Aqui, né? Aqui. E ela apareceu em cima desses pinheiros aqui. Apareceu e desapareceu. E a testemunha que estava comigo naquele dia, que era um dia que eu estava tentando definir isso, estava bem encucado, é o Puff. Depois eu pergunto para ele. Pergunto para ele. O Puff saiu na varanda de casa, ficava olhando e latindo.
como se tivesse chegado algum estranho, alguma pessoa estranha chegou no sítio e ele estava latindo para ela. Tá? Porque ele também viu e ele não é tonto. ele sabe das coisas, ele vê que o troço é estranho. Então ali que nós começamos realmente a desenvolver todo o projeto da Rede Rama. Aqui uma foto mais rala de sincronizador, mas também aparece. Então, dentro da Rede Rama, nós temos um conceito interessante, que mostra isso aqui, ó, que a base da Rede Rama surgiu justamente para passar de nível. Que nós não estamos somente mais no tempo do deslumbramento diante de nada. Né? Várias pessoas da missão, muita gente espalhada pelo mundo, nós aqui, já viu muita nave na vida, já viu muita caneca, já entrou em comunicação, já pega a informação dos guias direto, mas é isso. Né? Tem o trabalho que o guia falou, que o Uda falou, né? da informação de trabalhar com energias, trabalhar com pessoas, tudo bem, a Rede Rama é isso, a missão Rama é isso. Mas não é só isso. Então nós temos que passar de nível, temos que passar por um próximo nível. E esse próximo nível, que é a temática básica da Rede Rama, é unir essas pessoas que já estão tendo essas experiências, estão realizando essas coisas todas e buscar num espaço rural constituir ecovilas. E continuar trabalhando em zona rural de uma maneira mais intensa essas atividades. Me manda um senso aí sobre essas ecovilas, tu vai falar alguma amanhã, depois? Se der tempo a gente conversa um pouco mais. Vai lá meio rapidinho assim, né? Então a ideia de ecovilas, né, a Rede Rama, ela surgiu como uma proposta vinculada à confederação e os guias respondem positivamente ao processo, né? E envolve várias coisas, vários tipos de trabalho que constituem a Rede Rama. Não vamos entrar em detalhes de cada uma, mas o importante é que sejam propostas coletivas. Não venha de cima para baixo. Né? Não venha um guia e fale vai ser assim. Ou não venha um de nós e fale é assim. Não, nós vamos construir coletivamente, discutindo, achando o melhor rumo para aquilo. Dentro das ecovilas, teríamos o que nós chamamos de escolas. Uma universidade livre que funcionaria aberta, né, para a formação de pessoas que tivessem interesse, né, em desenvolver trabalhos de construções ecológicas, de produções orgânicas, de dinâmicas, exatamente, artesanato, filosofia, formação cultura. Yoga, né, essas coisas todas estariam abertas no modelo de universidade. A pessoa sai certificada, com diplominha e tudo mais. Teríamos, lógico, a nossa amada fruticultura, que é a primeira etapa. As ecovilas da Rede Rama, a essência delas é isso aqui. Tá? É transformar o sol em alimento. E o melhor representante de alimento formado pelo sol é a fruta. Então, tendo o local da ecovila, a primeira coisa é montar todo um mega pomar, que vai ser a base da alimentação. E ao mesmo tempo todo um processo ali de trabalho com essa energia do sol. Produção de alimentos. Né? Opa, passei um carinho ali. Principal, né? O principal. E baseado tudo isso nessa temática de amor e fraternidade. Mas não só entre seres humanos e guias. Né? Mas olha que turma legal que tem por aqui, meu Deus. Olha só esse carinho. Como que eu não vou amar uma criatura dessa? Pelo amor de Deus. Olha a mãozinha. Pelo amor de Deus. Faltou a foto do Joaquim ali. Também. Né? Então, não é só uma vinculação extraterrestre e tal. Não, é que esses guias, esses seres, estão clamando para que a gente volte a amar. O ser humano ficou uma coisa muito estranha, muito egoísta. Né? Nós perdemos a habilidade de amar tudo. E os nossos irmãos planetários, né? Os caras mais adaptados ao planeta são os animais, as plantas. E a gente desrespeita. Passa trator com correntão, derrubando as árvores para plantar aquela porcaria daquela soja, para ser nada mais, nada menos do que base da indústria. De carne. De carne. Para alimentar confinamento de animais inocentes pelo mundo. Quer dizer, é um karma desgracido que a gente tem. Você já está desmatado? Tudo bem. Mas não desmata mais, por favor.
Eu tenho amigos agrônomos que dá vontade de dar um tapa na orelha. Só que geralmente os caras são meio alemão, gordão, assim. Ah, vamos tirar aquelas árvores ali, ó, tem uma linha de árvore ali, vamos cortar. Eu falei, fica quieto, por favor. Né? E eu trabalho num colégio que eu administro 100 hectares de área do governo, que tem um monte de atividades lá dentro, desde vaca de leite até coelho, lavoura. E sempre tem aquele bando de agrônomo que dá aula também, e que quer tirar cada árvore que está lá. Um dia eu cheguei e tinha um estacionamento que tem 8 árvores, onde todos os carros ficam embaixo quando tem sol. Aí cheguei lá um dia e tinha uma criatura passando a motosserra nas árvores. Eu fiquei louco. Olha, é difícil eu sair do sério. Mas eu acho que vermelhei, porque eu não vi minha cara. Só sei que eu fiquei doido, eu cheguei bufando, eu falei, quem que eu tô? O cara terminou, eu falei, não, foi a diretora que aconselhou. Para com isso já. Eu nem sou diretor, não sou chefe. Mas eu mandei parar. E qualquer coisa eu me agarro nessas árvores, põe uma correia. Recorte junto, né? Faz greve desse me acabou, me deu dor de barriga, depois desequilibrou minha energia. Sabe, ali eu vi que eu não estava preparado para aguentar aquele tipo de agressão. Queria cortar só por cortar, né? Só por anta, por asno. Sei que eu fui lá direto na direção, cheguei batendo o pé, tinha policial lá, bebido, tinha roubado não sei o quê, falei, para com tudo aí. Sabe? Parei com a reunião, estou cortando minha árvore. Todo mundo se assustou, porque eu sou sempre uma pessoa centrada, equilibrada. Depois falaram, nossa, eu não conhecia esse teu lado. Não conhecia. Corta uma árvore. Mexeu em árvore, mexeu comigo. Sei que daí voltaram atrás na decisão de cortar as árvores para deixar mais limpo. Para levar limpar a tua casa. A árvore é sujeira. Vai entender, né, cara? Então, essa consciência, gente, de guerreiro, nós temos que ter também. Ah, eu sou vinculado à rama, eu conheço os guias, então eu sou uma barata. Uma barata molenga, com coração de barata, com sangue de barata. Não! Tem que começar a dar chute, vai dar chute mesmo. Sabe? Tem que começar a chutar gente para parar de derrubar árvore, vai chutar gente. Sabe? Porque às vezes você tem que tomar atitudes assim. É necessário. Porque não entende outra língua. Se eu chegasse lá e eu caço a cara cortando as árvores, e fosse lá, não, vou falar com a diretora, sabe? Diretora, tem horário para mim, para nós conversar. Ah, daqui a 3 horas, você pode ter horário. Aí vou lá, chega os protocolos, vamos lá, veja, não tem mais árvore. Acabou, o cara tinha cortado tudo. As árvores estão lá até hoje. E aquelas que ele cortou estão rebrotando e eu estou cuidando com os alunos que já estão com broto dessa altura. E elas vão voltar àquele lugar. Quer dizer, isso é um nível de relacionamento que a gente tem que aprender a ter. Sabe? É que nem aqui, você vê nós, como vocês têm cachorro e gato aqui, né? É tudo animais que eram para estar morrendo na estrada. E que a gente foi resgatando porque alguém jogou aí na estrada e vai morrer mesmo. Então são coisas que a gente vai ter que ir aprendendo a fazer e praticar isso aqui. Ó. É ver que o planeta não é nosso. Nós não somos a raça superior, coisa nenhuma. Nós fazemos parte de um ecossistema e nos achamos reis da cocada do ecossistema. Dentro dessas ecovilas também teriam centros de cura, locais para cura espiritual e tudo mais, né, que desenvolve-se lá dentro. Teria-se tecnologia também, porque esses seres passam tecnologia. Tá? Eu quero um desses. Já encomenda o meu, porque sabe que é. Mas é. Pra mim, o verde mesmo. Tá? Não, mas esse já é o meu. Olha eu lá dentro. Esse aqui é a Mariel fez, mas daí eu tive que fotografar com o drone. Né? O formato da turbina parece aquele esterco do bicho que apareceu no controle. Ah, tá. Sério, o esterco do bicho é o formato daquela turbina. Interessante. É uma tecnologia, então, acontecendo. Sim. Isso aqui é muito importante. Isso é uma coisa séria ligada às ecovilas. Não é para fazer favela. Tá? Por mais que a nossa sala aqui esteja improvisada, quase meio favelão, mas não é para fazer favela. Porque eu vejo a ecovila saindo por aí que é um favelão rural. Tá? Não é um favelão rural. É uma coisa bem montadinha, com jardim bonitinho, estruturas organizadinhas, tudo dentro de um mínimo de conforto real. Sim. Aí você chega a visitar o cara, lá tem um monte de bambu vazando, e a torneira do cara, e o banheiro em buraco no céu. Não, nada disso. Se for fazer favela, vamos ficar montando, né? E aqui
as bases das estações, seriam essas ecovilas, né? Basicamente, estaria aqui, ó. A necessidade é ter um local com água e tudo mais, que tenha pelo menos 15 hectares, para que a gente consiga fazer toda essa estrutura. Ah, mas vai ser construído 15 hectares? Não. A área de construção, ela é bem menor, ela dá em torno de 5 a 7 hectares. O A resto base é está em proteção quantas igual. pessoas, Emanuel, nessa sua Já base? veremos mais para frente. Isso aqui na ideia de que, veja bem, não é fazer uma ecovila num lugar e dali você dá 2 passos, tem um vizinho do outro lado para um churrasco, e bagunça e cachaça e tudo mais. Não, tem que ser uma área grande para fazer todo o reflorestamento no entorno, se não tiver, para que você tenha uma distância de possíveis vizinhos, né, enxeridos. Não vai ser um em cima do outro. De jeito nenhum. Você meditando quando eu vi o vizinho do Alguém lado viu da- esse filme aí? Fazendo churrasco. Nossa, Quando eu vi esse troço, eu falei, puta, mas é exatamente as imagens que eu vi de como que seria nessa ecovila. E aí eu peguei essa imagem desse filme e coloquei como ilustração de como seria um estilo da ecovila que eu vi. Qual filme que é? Quando os guias Nosso passavam Lar? essas histórias. Né? Quem descobriu até o Nosso fim, Lar? não é Nosso Lar. Não é o Interestelar? Também não. Que tinha, eu lembro do Interestelar. Qual que é? Eu lá eu É falei, legal. essa é a curioso, Qual que é? Ah, me deixa curioso. Ó, daí eu peguei a imagem lá. Vejam bem, aqui nós temos a circunferência do local, feito com plantas. Aqui plantas também. Lá dentro um espaço para as construções individuais e coletivas. Cozinha comunitária, centro de cura, casinha de um aqui, casinha do outro lá, nada daquela coisa empilhada. Cheio de árvore em volta, cheio de árvores, caminhos, local para passear, piscininha lá para ter peixinho colorido. E dentro uma área de produção agrícola totalmente orgânica, sustentável, né, produzindo alimentos para todo esse floréu. Uma entrada e, se necessário, ter mais uma lá. Mas é para ter uma entrada só. Monitorada, cuidadinha e tal, para não ficar muito... Ah, mas poxa, de vez em quando é bom, né? Nunca assistiu Terra Nova? Aquela série, na verdade. Olha como que era dentro, ó. Olha a quantidade de mato que tem lá, ó. As construçõezinhas alternativas, fáceis, bonitas, bem localizadinhas, e matos, árvores. Nós em total harmonia com as plantas e com os bichos. Ele é só um pecinho do Santo Carlos. Isso aqui seria um desenho rápido de como que seria o sistema dessas ecovilas para, no máximo, 200 pessoas. Depois faz-se outra. Ah, tem 200 e tem mais gente querendo. Faz outra. Aldeia, né? Senão vira um troço muito grande. Não é para crescer, é para parar mesmo. Então, faz-se toda a estrutura, ali tem tal, aqui tem toda a questão das estruturas, e tudo isso aqui é radiônica, psicotrônica, e depois nós vemos mais para frente como que faz. O importante é saber que tem toda uma história de um layout e tal, ligado à radiônica. Transporte só manual, não tem... Traduz a radiônica. Eles podem andar com bicicleta aqui. O que é radiônica? Oi? O que é radiônica? É você trabalhar com energias do local e trabalhar com equipamentos para trabalhar essas energias. Então as formas elas têm uma energia. Né? Gostaram desse lugar? Azar, Não, antes que você continue, qual que é o filme? O já Leo falei para tudo eles. Ah, eu não sabia qual. Ah, não prestou atenção. Qual que era o filme? Dá ponto negativo para ela. Perdeu meu ponto. Mas já que ela já perdeu, fale. Ah, Terra É Nova. uma aquela série de recolonização do planeta. Se eles voltam no passado para não fazer as mesmas neiras que fizeram. Que pena que só tem uma temporada dessa série. Uma temporada. Uma temporada. Bota isso que vai abrir a cabeça das pessoas. Tira. Eles iam reescrever a história. Então, é bonito esse lugar aqui ou não gostaram? Querem dar uma passeada lá? Então, nossa próxima saída, talvez a gente vá para lá. Né? Lá no Candói. Talvez, uma próxima saída, nós vamos de barraquinha lá. Vocês vão ver o que é romper paradigmas. É lá onde parou a nave, o avião do governador, né? É, o governador apareceu. A região é assim, ó.
aquele local lá. Assim, ondulado e tal. Agora eu sei que fiz aquele curso de... Aqui tem uma outra visão. É, o Renê era criança, né? Nossa, o Romeu não tinha cabelo. O ano não tinha cabelo, galera. Ele continua assim. Não, o Romeu? Ah, o Romeu. Olha, o Romeu não tinha cabelo. É mesmo! Ele era mais comportado na época. Agora ele é um rebelde. Né? Só que quando eu tirei essa foto aqui, ninguém viu, né? Mas nós estávamos sentindo os guias comprovando aquele lugar. Estava uma presença muito forte deles. Opa, ele estava ali. Olha esse carinha lá, olha lá a narizinha lá. Os dois igualzinha essa aqui, ó. E aqui a cabeção. Comprovando de novo aquela mesma região, aquele mesmo lugar. Então não é uma coisa meio à toa que nós fomos para lá. Oi? Não, é só para avisar que o coffee break. Eu deixo essa aqui, né? Que o homem desse terceiro milênio, o ser humano, né? Terá novos valores. Não viverá acorrentado ao medo e à incompreensão. Conhecerá uma nova ciência integral que vem sendo ensinada por esses seres que aparentemente nós chamamos de extraterrestres. Assim ficará harmonizado com o universo e terá conhecimento e paz interior. Então esse é o novo ser humano que está para surgir desses movimentos e tal, atuando na área urbana, beleza. Se puder fazer um local na área rural para dedicar-se mais afinco, com mais tempo, com mais empenho, muito importante também. Então essa é a base da Rede Rama. Tem algumas coisas relativas a transformações planetárias? Tem, claro. Aí nós vamos ver aí amanhã. Vai ter o nosso trabalho de projeção astral e tal, nós vamos comentar as informações que saíram também na origem do projeto da Ecovida. Sobre toda essa transformação social, econômica que a gente está passando e tal, e a importância desses locais, né, para abrigar as pessoas que estão se dedicando a isso. É isso aí, gente.